Boa noite, eu me chamo Débora, sou aluna do curso de jornalismo e estou aqui hoje para saber mais um pouquinho sobre os programas de extensão, com o tema de responsabilidade social. E então eu passo a apresentação para vocês. Bem, meu nome é Lúcia Grigoletti, eu sou professora da Universidade Católica no curso de Psicologia e faço parte de um projeto que é o Vez e Voz, que é uma extensão do Aconchego. Tá bem? Boa noite, eu sou a Luísa de Oliveira, sou professora do curso de Odonto da Católica e também do mestrado profissional em saúde no ciclo vital. E também coordeno os projetos de extensão Atenção Odontológica nos primeiros 1000 dias de vida e o projeto Aconchego, que é o apadrinhado, né, pela feira da Deconexis, e trabalho, né, com a professora Lúcia e o professor Daniel. E é isso de apresentação. Legal. Eu sou a Fernanda Tomiello, sou professora no curso de Arquitetura e Urbanismo da UCPEL e faço parte do nosso núcleo de extensão, que hoje tem 3 programas: o Habitat Social, o Programa de Apoio às Práticas Patrimoniais e a Maquetaria Digital. Quem gostaria de começar a falar sobre o projeto, como atua, o que pensa, em questão de comunidade, como começou? Eu acho que seria interessante a professora Luísa começar, porque a Vez e Voz é uma extensão do Aconchego. Então, acho que seria interessante ela falar primeiro e depois daí, então, eu falo. Então, tá, vou contar nossa historinha, Tá. então. Tudo começou com o projeto de atenção odontológica nos primeiros 1000 dias de vida, que foi criado em 2018. É o primeiro programa de extensão do curso de odonto, que é um curso recente, né, dentro da Universidade Católica. Como nós trabalhamos sempre voltados aos primeiros 1000 dias de vida, que é da gestação até os 2 anos de vida do nenê, nós começamos a organizar as atividades do Agosto Dourado. Então, no Brasil, né, se celebra o Agosto Dourado, é uma lei federal que eu acho que é de 2016, porque no Brasil a gente tem isso, né, dos meses com as cores alusivas, né, o Outubro Rosa, Novembro Azul, Agosto Dourado, que é um mês de celebração do aleitamento materno. E no ano de 2019, o projeto de extensão, né, que a gente chama carinhosamente de PEX 1000 dias, nós começamos a organizar as ações do Agosto Dourado da universidade na sala dos professores ali, né, da Católica, e o que a gente pode fazer, e fala com um, fala com o outro, querendo fazer uma coisa bem multiprofissional, bem abrangente para fazer, porque o apoio ao aleitamento materno, ele não deve ser só direcionado às mães e nem dos cursos da saúde, né, a sociedade como um todo tem que apoiar o aleitamento materno. E aí nós fomos agregando os professores, o professor Daniel comprou nossa ideia assim rapidamente, a professora Lúcia, a professora Natim, que era do curso de moda na época, quem mais, Daniel? Muitos professores, né? A Patrícia, que é a coordenadora da Odonto, a Bia, a Kika, a Jana, que era professora do programa também de pós-graduação. Nós começamos a conversar sobre aleitamento materno, fizemos uma vasta programação no Agosto Dourado de 2019 e disso surgiu o Aconchego. Então criamos, né, no ano de 2020, aprovamos o projeto Aconchego, que é um projeto multiprofissional, com o objetivo de fortalecer vínculos, porque daí nós entendemos que para fortalecer o aleitamento materno, não basta falar de aleitamento materno, né? A gente tem que estimular que a sociedade cuide das crianças, se responsabilize pelas crianças, pelo crescimento das crianças, pelo melhor desenvolvimento. Então, o projeto, ele busca fortalecer vínculos dos cuidadores das crianças e, com isso, favorecer o aleitamento materno. E aí começou em 2020 o nosso projeto e entrou a pandemia. E foi um balde de água fria, né? Porque quando selecionamos os bolsistas, os alunos que iam participar, e aí começou a pandemia, a gente não pôde executar o projeto tal e qual. E agora a gente vem tentando, né, reformular o projeto, enfim, adequar as atividades como a gente tinha planejado lá em 2019. Mas desde então a gente organiza o Agosto Dourado da universidade, promove ações de educação continuada para os profissionais da saúde, para se capacitar em relação ao aleitamento materno. Também atividades com a comunidade diretamente através de grupos de gestantes e puérperas, onde a gente
fala de vínculo, de cuidados com o nenê e de aleitamento materno, sempre numa lógica de facilitação e não de julgamento e cobrança, né? O aleitamento materno como uma estratégia importante de promoção de saúde, mas que também não é a única forma, né? Que as mães podem cuidar muito bem dos seus nenês mesmo não amamentando. Então essa é a lógica do projeto, assim. E aí entra a professora Lúcia, conta do Vez e Voz. Bom, eu acho que tem alguns pontos bem marcantes, como a Luísa colocou. O projeto Vez e Voz, então, ele é um desdobramento, né, do aconchego, na medida em que ele se denomina Vez e Voz no sentido de que queremos reservar um espaço para que as mulheres, né, sejam elas funcionárias, professoras ou acadêmicos, tenham vamos dizer assim, um aconchego, uma acolhida na Universidade Católica quanto ao período de amamentação. Que eu acho que esse é um ponto bem importante. O objetivo é resgatar, né, vamos dizer assim, um espaço que a gente sabe que já é de direito, mas nem sempre as mulheres se sentem muitas vezes à vontade para usar esse direito dentro das instituições. Então a ideia era começar pela Católica para ser um exemplo para outras instituições que são universitárias, que eu acho que é importante isso, né? Elas possam, de alguma forma, promover um futuro melhor para as novas gerações, né? Eu acho que esse é um ponto importante, porque para se trabalhar no Vez e Voz, a gente tem que, de alguma forma, criar também uma outra mentalidade dentro do contexto, né? Eu acho que é uma mentalidade que possa entender que as mulheres têm direito a amamentar em qualquer espaço. Como seria até o próprio comportamento das pessoas, né? A reação, né? Exato, que eu acho que muitas vezes está implícita essa censura, né? Então, assim, além de promover para a própria, né, puérpera amamentar, é necessário também preparar a comunidade, como tu estava colocando, né? É um olhar que censura, né? Vamos dizer assim, é uma postura que não faz o aconchego muitas vezes adequado. E ela não se sente, então, vamos dizer assim, com força, né, para usar do seu direito. Então, muitas vezes na universidade a gente tem alunos que têm que passar pela entrada ali, aquela catraca, muitas vezes passando o seu bebê para o parceiro passa para a mãe para poder amamentar, ou tem que amamentar no carro, né? Então, a ideia é romper um pouco com esta contenção, né, de um direito que, de alguma forma, todas as mulheres sabem que tem. Sim. Então, acho que com isso a gente está, com esse título que ficou, Elas Têm Vez, Voz e Aconchego na UCPEL, vai falando do quanto as instituições têm que se trabalharem para poder receber, né, essas mulheres, na medida que necessitarem, claro. Então, existem alguns banners, alguns cartazes na universidade hoje que já estão marcando os espaços para que as mulheres se sintam mais, vamos dizer assim, acolhidas, né, para usar esse direito. Então, a ideia é romper com esta barreira, que eu sei que ela é muito implícita, não é explícita, mas ela é implícita, né? É uma cultura. Esse constrangimento, né, que de repente é mais cultural do que de Com fato. certeza. Acho que um ponto importante é que em épocas anteriores, gerações anteriores, era bem comum tu ver vamos dizer assim, algumas pessoas da tua família amamentando crianças. Hoje é muito raro. Sim. É muito raro. Em qualquer lugar tu tinha essa experiência, né, de te familiarizar com alguém amamentando num outro espaço. Hoje é raríssimo isso. Eu costumo dizer, né, hoje o seio que é sexualizado, ele é muito mais recebido e aceito na comunidade do que o seio que amamenta. Parece que o seio que amamenta, muitas vezes, ele é muito mais censurado do que aquele que é sexualizado. Então, eu acho que isso a gente tem que resgatar os direitos, né? E aqui entra nessa responsabilidade social de resgatar e preservar os direitos das mulheres, né? E não só das mulheres, eu acho que isso faz parte de todo um contexto, né, parceiro,
né? Com certeza, as pessoas que estão no entorno familiar, elas de alguma forma ficam bastante envolvidas com a amamentação. Com certeza, é um outro olhar, né? De uma outra perspectiva. Exato. Então, a ideia do projeto é muito... vem nessa continuidade do aconchego, né? Só que é bem pontual. E um ponto que a Luísa trouxe, que eu acho que é muito importante, esse projeto começou um semestre antes da pandemia. E a gente teve que parar, porque fala de espaço. Então, nós não tínhamos, né, clientela, né, mães que pudessem estar usufruindo desse espaço. Então, a gente ficou trabalhando, e aqui eu acho que é importante, a gente hoje tem 12 alunos, aqueles que começaram o projeto já não fazem mais parte do grupo, né? Mas sempre estão bastante envolvidos conosco. E a gente teve, então, que nesse período, eu diria assim, foi um período de gestação, né? A gente ficou estudando, a gente tem seminários semanais, né? Hoje a gente fez um seminário aqui até, que legal. O bebê no ambiente, a gente foi trabalhando a importância do ambiente no sentido de aconchego, da importância do nosso esquema corporal a partir do contexto que a gente está inserido, esse entorno que começa no útero, depois vai para o berço e depois bem aonde a gente vai, a gente precisa desse entorno, a gente está sempre dentro de uma esfera ou de uma bolha na nossa mente que nos acompanha nos contextos. Então, acho que há uma repetição, muitas vezes, dessas experiências nos contextos que a gente leva para a vida. Isso nos dá mais segurança. Então, e eu acho que um ponto também que a Luísa traz, que faz parte do aconchego, faz parte do Vez e Voz, quando a gente fala de amamentação, necessariamente não tem que ser no seio, né? Para que as mulheres também que não podem amamentar não se sentir discriminadas. Acho que essa amamentação é no sentido muito mais amplo, né? De troca, de olhar, de toque, de afeto. Então é esse o amamentar que a gente fala e que a gente, de alguma forma, quer que as mulheres se sintam amparadas, seja onde for, né, que elas estiverem, se sintam amparadas em amamentar. Então, acho que a gente tem muita coisa aí para falar. Eu acho que aí tem uma interface legal, né, com a área da arquitetura. A gente está aqui nesse evento hoje que é arquitetura e bem-estar. E muito do que se fala, né, sobre amamentação, sobre acolhimento, enquanto a tua cabeça pensa nos aspectos psicológicos, enfim, né, da saúde, a minha cabeça está pensando nos espaços, né, num banco, numa poltrona com encosto, para que a gente possa, né, eu falo como mãe, né, como mulher que amamentou, para que a gente possa se sentar confortavelmente, amamentar as nossas crianças, né, um banheiro que tenha um trocador, entre vários outros detalhes, né, que são super importantes para que a gente possa se sentir acolhidas nos espaços, desde a temperatura do ar-condicionado, a intensidade da luz, né? Então tem uma série de fatores que são muito, muito próximos, assim, que nos aproximam. Estava pensando aqui num gancho para entrar. É isso. Muito, Fernanda. Eu acho que a gente pode, inclusive, afinar essa nossa troca a partir desse papo de hoje. Com certeza. Para pensar mais nos espaços. E isso é uma pauta que tem sido cada vez mais tocada, né, mais buscada na arquitetura. A arquitetura é um curso que tem sido tensionado a olhar cada vez mais para as pessoas e para as suas individualidades. Nós saímos lá de uma teoria, de um momento, de um universo em que existia um homem padrão para o qual se projetava, né? Com aquelas medidas, a minha altura da mesa é baseada nas dimensões do corpo do homem padrão. E hoje, né, a gente sabe que, bom, primeiro existem as mulheres e cada pessoa tem um corpo, cada pessoa tem uma dimensão, cada pessoa tem uma expressão corporal, né? Existem existem as crianças, né? Hoje a gente tem em Pelotas esse movimento, por exemplo, do Urban 95, que é de pensar a cidade para a altura das crianças, e a gente está começando a se dar conta que a 95 centímetros de altura, o que existe na rua é a lixeira, é o escapamento do ônibus, né? A gente não está naquela altura cotidianamente vivendo aquele ponto de vista. Então eu acho que a arquitetura, o urbanismo, o espaço urbano, a casa, os espaços
tem uma interface muito legal com todo esse universo, né, da saúde, da psicologia. Não, e a gente, assim, conforme tu vai vivendo as etapas da tua vida, tu vai notando, né, dos espaços para as mães, para as famílias, então do trocador, não só no banheiro feminino, mas trocadores, né, para pais, mães, enfim, que todo mundo possa cuidar das crianças. E uma cidade preparada para as crianças. Quando tu tem filho e tu entra num espaço que ele é preparado para a criança explorar, é um encanto só. Exato. Porque como imagina em outras situações, né, de tamanhos, enfim, de outras particularidades dos indivíduos. Não, e da gente poder pensar que o lugar da criança, do bebê, o lugar de qualquer pessoa é qualquer lugar, mas esse espaço que hoje, por exemplo, a minha criança está andando por aí, está explorando, está conversando, está experimentando os lugares. E isso, algum tempo atrás, não era muito razoável, né? Isso aqui não é um lugar de criança, é um lugar de trabalho, é um lugar de adulto, né? Então eu acho que essas pequenas rupturas, né, do pensamento vigente, né, do costume, são super importantes para tensionar esses limites, né, dos lugares, dos corpos, né, dos espaços. E ao mesmo tempo em que os espaços vão se modificando, os corpos também vão tensionando os espaços para que eles se modifiquem, né? E a importância da diversidade na ciência, na universidade, na política, porque aí cada um vai trazendo, né, seus pontos para a gente construir em conjunto a inclusão para todo mundo. E aproveitando esse gancho, assim, a importância do projeto, né, de extensão. Essa até é uma pergunta um pouco curiosa que eu tenho para vocês, a mesma pergunta, né, mas é uma opinião pessoal, da relevância na comunidade desse projeto de extensão, porque cada um é particular e faz diferença e ao mesmo tempo complementa, né? Um complementa o outro. Então, podemos começar aqui. Bem, qual é o impacto que causa na comunidade? Eu acho, na minha visão, e acredito que no grupo em geral que está trabalhando, que a gente vem estudando, eu acho que às vezes é difícil dimensionar, sabe? Sim. Porque acho que está tão implícito na nossa cultura esta proibição, né, da mulher poder amamentar em diferentes espaços, que eu diria assim, fica difícil de mencionar, mas acredito que devido à quantidade, muitas vezes, de demandas que nos chegam, colocando o quanto gostariam de amamentar em algum outro espaço, mas que não se sentem encorajadas, acho que isso vai falando um pouco sobre essa dimensão. E acho que tem isso que tu traz, que eu acho que é bem importante. As universidades hoje, elas estão aderindo a esse espaço. Eu acho que o espaço de trabalho, que seja de estudo, de trabalho, ele está, e eu acho que a Fernanda sabe bem disso, né, Fernanda, bem mais do que eu, o quanto se procura deixar mais personalizado, né, Fernanda, para as pessoas se sentirem melhor e produzirem mais. Então, pensar em a mãe poder, seja funcionária, seja professora, seja aluno, poder amamentar no espaço onde estuda, onde trabalha, o quanto vai mudar também a qualidade dela de produção naquilo que ela está engajada. Então, acredito que vai ter, eu diria assim, eu aposto muito nas mães amamentando no espaço público. Acho que vai dar um outro diferencial na produção da Universidade Católica. Com certeza. Na minha pretensão, se pudesse avaliar, eu acho que daria uma outra qualidade, porque acho que vai ficar mais humanizado. Eu acho que a gente não pode humanizar, principalmente pensando na psicologia, só teoricamente. A gente tem que fazer, a gente tem que viver. Sim. Acho que é uma época que se tem muita informação e às vezes fica-se com pouca vivência. Sim. Eu acho que tem que abrir o espaço com vivência, né? Te deparar com uma mãe amamentando, o que tu sente? Sim. Sabe que reação tu tem? Né? Causa o que é censura, causa nojo, causa, enfim, ignora. O que isso mobiliza, né? Para homens e mulheres, que eu acho que é importante isso, não só os homens muitas vezes estranharem, mas também as mulheres. Então eu acho que, na minha visão, né, eu teria muitas implicações, né, que eu acho que é difícil de mencionar, mas eu acredito muito no projeto, eu acredito. Que legal. Né? Então... com certeza vai fazer muita diferença na cabeça, até antes da mãe ir, ela já vai estar com uma outra ideia, né? Já.
mais feliz, assim, mais empolgada. Não, vou me sentir à vontade. Isso não vai ter um impedimento, um desconforto, né? Talvez essas situações, assim, que há pouco tempo eu fui trabalhar num evento e de poesia e uma menina, mãe, ela não tinha com quem deixar o seu filho e ela teve que levar. E teve um momento que ela teve que amamentar. Então eu vivenciei essa situação e eu vi que para ela era um pouco delicado ali, naquele ambiente. Ela, não que ela se sentia mal, mas ao mesmo tempo ela poderia de repente se sentir mais confortável, né? Então são detalhes que fazem diferença. Exato. E pensando num mundo assim que as mulheres estão ocupando cada vez mais espaço, né? Tanto no ensino, na educação, na universidade, no mundo do trabalho. Então, onde as mulheres estão, as crianças têm que estar. E saindo um pouco assim de que o cuidado é só da mulher, pensando em parentalidade, pessoas que têm filhos, pais, mães, homens, mulheres, enfim, eles podem carregar suas crianças e a gente tem que respeitar as crianças, né? Enfim, e isso é uma coisa que eu vejo, assim, a gente fez todo um movimento para ocupar os espaços de educação, de ensino, de trabalho, e a gente deixou as nossas crianças em casa. E acho que agora vem esse movimento assim, bom, para eu estar aqui, as minhas crianças, a Lara tá aqui. Vão estar. Elas vão estar e tá tudo bem, né? Uma sociedade que preza pelo desenvolvimento, ela tem que receber bem as crianças em todos os espaços, tanto com os pais quanto com as mães, né? Acho que é por aí, assim, esse movimento que a gente tem que encabeçar. E tentando responder a tua pergunta, eu acho a universidade um espaço de muito privilégio, tu poder estudar, escolher tua profissão, tu produzir conhecimento, né, um espaço muito privilegiado. E a extensão, eu vejo, né, os benefícios que tu perguntou, né, essa questão mais do que causa, vejo em dois aspectos. O primeiro é bem nesse público, né, a universidade abrindo as suas portas para trabalhar aleitamento materno, vínculos, enfim, levando o que a gente faz lá dentro, o que a gente tanto estuda para toda a comunidade. Mas eu também vejo uma questão muito bonita, assim, que como docente me comove muito, que é os alunos se apropriando também desses temas que a extensão disponibiliza para eles, né? Então, a Odon tem um curso novo ali na universidade e os nossos primeiros egressos foram no ano de 2020. E a gente fica acompanhando o que eles estão fazendo, o que estão trabalhando, o que estão estudando. E eles falam, os que viveram o projeto, eles têm aquilo tão dentro deles, disseminando e produzindo e levando, né, para mais pessoas. Então eu acho muito bonito isso. O Daniel é nosso coordenador de extensão, a nossa universidade preza muito pela extensão, né, Daniel? Investe tanto nisso. Eu acho que tem esse retorno tanto na formação de quem estuda ali e está se tornando profissional, e também para a comunidade que recebe, né, esses futuros profissionais com esse olhar de ampliar conhecimento, oportunidades, enfim. Esse é um ponto muito importante, né? Essa troca, porque a extensão é isso, né? A universidade é um lugar de privilégio, tá? E o conhecimento que é produzido dentro da universidade, ele tem dificuldade em sair de lá, a linguagem com a qual a gente publica, né? E a extensão é essa ponte entre um extremo lá do conhecimento científico, que infelizmente ainda é elitizado, ainda para poucos, né? E a comunidade. E é uma potência muito grande. De forma semelhante, tu falavas, e eu me lembrando aqui, a gente trabalha com regularização fundiária lá na sustentabilidade do habitat social. Então a gente vai para comunidades, né, ocupações em que as pessoas não têm documento de propriedade do seu lote, em parceria com prefeituras, né, Capão do Leão, Rio Grande, enfim, e faz um trabalho de levantamento, com parceria com assistência social também, que faz todo um acompanhamento, né, para que essas pessoas possam ter o direito de propriedade do seu lote. E muitos dos nossos alunos que vão para a comunidade, eles ficam chocados, porque a realidade de muita gente que está na universidade é uma realidade de uma vida numa bolha, infelizmente é. Então muita gente, através da extensão, descobre que existem pessoas que não têm sequer, né, um banheiro em casa, uma propriedade do seu lote, e isso sensibiliza muitos alunos. Nós também temos egressos que trabalham hoje com habitação social, né, que trabalham com comunidades, que trabalham, né, com assistência social para baixa renda, que trabalham em prefeituras, e a extensão é fundamental para isso.
para que os alunos saibam que existe uma realidade diferente da sua. E acho que aí tem um ponto importantíssimo, que é quando a gente fala de qualquer problema, seja de saúde mental, a questão da amamentação. Para enfrentar qualquer problema, é preciso conhecer o problema. Então, se os nossos alunos não souberem que tem uma pessoa que não tem acesso à água encanada, à rede de esgoto, eles nunca vão pensar em trabalhar com isso. Então, só o fato deles conhecerem essa realidade já é algo fenomenal. Acho que um ponto importante que tu traz, Fernanda, só um detalhe, tá, Fernanda? É desenvolver a capacidade de empatia, que eu acho que isso que tu tá trazendo me veio muito, assim, o quanto a extensão propicia essa vivência para poder desenvolver a capacidade de se colocar no lugar do outro, né? Sair da sua bolha, como tu estava falando, né? E poder fazer esse movimento, bom, como é que é a vida do outro, como é que ele encontra recursos. E aí na saúde mental, eu falo isso às vezes também, às vezes a gente fica pensando como aquela pessoa consegue sair daquela situação, que recursos ela tem, que eu questiono se eu teria esses recursos, né? Porque são vivências que muitas vezes estruturam a pessoa de uma forma muito mais fortalecida do que eu que estou num outro lugar, né? Porque muitas vezes a gente olha achando que o outro é mais vulnerável, às vezes é muito mais forte do que nós. Né? E eu acho que isso é importante que tu colocou, Fernanda. Reconhecer o outro, né? Conhecer essas outras realidades. Um outro exemplo que me veio à mente, assim, se tem ainda muito preconceito quando se vê uma pessoa desempregada, em situação de rua, por que essa pessoa não procura trabalho? Tem tanta oportunidade. Aí quando a gente leva um aluno para uma habitação em que uma família de 9 pessoas vive num espaço menor do que esse, não tem chuveiro, não tem água encanada, dorme todo mundo junto, não tem esgoto, aquela pessoa ela tem dificuldade até para tomar um banho, né? Ela às vezes não tem um documento, ela não consegue escrever um currículo. Muitos jovens precisam cuidar dos irmãos menores para que os pais possam trabalhar. Isso compromete, né, o desempenho na escola, a possibilidade de buscar um primeiro emprego. Então é uma realidade absurdamente diferente daquela que nós talvez estejamos acostumadas a viver, né? E colocar em contato essas realidades eu acho que é essencial para a formação de qualquer ser humano. Exatamente. Sabe que na odonto esse choque ele é muito visível, porque durante o curso de odontologia a gente tem muita prática, nós atendemos a comunidade dentro da universidade, então as pessoas vêm, os alunos praticam clinicamente desde muito cedo, assim. E quando a gente vai para as casas, né, e faz extensão, e também dentro do próprio currículo da odonto que tem isso, quando tu espera um paciente na clínica, acho que na psicologia deve acontecer isso também. Ele chega lá, ele já deu um passo bem grande em relação à maioria das pessoas, né? E aí tem todos esses julgamentos, por que não escova o dente? Principalmente que eu atendo, né, do aula de clínica infantil, que a mãe não escova os dentes, por quê? E aí tu vai ver a realidade, tu te depara com a realidade, tu consegue entender esses contextos e tu faz uma abordagem muito mais efetiva, porque não é uma abordagem de julgamento, mas sim de apoio, de empatia, né, de acolhimento. Exatamente, acho que essa vivência para os alunos fora dos muros da universidade, ela só enriquece qualquer abordagem, mesmo a pessoa que vai escolher trabalhar no consultório para uma elite, enfim, né, um consultório privado. Essa bagagem dela de identificação mesmo dos contextos, com certeza faz diferença, é fundamental. E acho que uma outra questão também que é super importante é a questão da interdisciplinariedade, da transdisciplinariedade. Exatamente, né? Eu acho que essa é uma evolução muito grande que nós estamos vivenciando dentro das instituições de ensino. Até pouco tempo atrás ainda se trabalhava, eu sou da arquitetura e urbanismo e eu faço isso, e tu faz aquilo, e tu é tu e eu sou eu. Hoje não, né? Hoje essa aproximação também tem trazido muitas outras potências, muitas possibilidades e enriquecido muitos processos, né? Então, eu penso no espaço do teu consultório, né? A gente pensa na saúde mental, na saúde bucal, na amamentação, no espaço
enquanto acolhimento, na cidade enquanto acolhimento, no direito, na tecnologia, enfim. Sim. E eu acho que isso é bom não só para nós, né, que nós nos aproximamos, nós nos qualificamos, nós nos fortalecemos enquanto professoras, pesquisadoras, mas isso também é fundamental para a comunidade. Porque não adianta tu ter uma abordagem e falar só de escovar o dente se a pessoa não tem uma pia no banheiro. Então. Exatamente. Um ponto importante é que eu queria colocar isso para o aconchego. Tá, o Daniel está ali nos acompanhando nos bastidores. Mas eu acho que o aconchego teve essa marca para mim. Sabe, essa marca de diversidade, de interdisciplinaridade, eles me convidaram, né? Então, assim, eu sou da psico, né? E eu acho que o aconchego, ele falou de diferentes cursos, né? Ele trabalhou com diferentes, integrou diferentes cursos, até a moda estava, né? Quando tinha moda. Então, assim, acho que o aconchego, para mim, ele veio com essa... E acho que tem algo da universidade, mas eu acho que tem um pouco também que eu acho que puxa mais, e quem tem essa responsabilidade é quem coordena. Eu acho que também tem o perfil de quem estava coordenando, né? Acho que tanto a Luísa quanto o Daniel tem esse perfil de interdisciplinaridade. Eu sempre me senti muito bem acolhida por eles. Eu queria deixar esse registro porque eu acho que é super importante, né? O grupo todo sempre me acolheu muito bem. Então, acho que isso que tu traz, Fernanda, acho que tem vamos dizer assim, uma importância para que a gente possa entender sobre um outro ângulo. O ângulo que tu fala, qual a relação que tem com a minha área, né? Muitas vezes a gente vê isso dentro da psiquiatria. Para mim, né, a psiquiatria já é mais tem mais afinidade, mas aí tu vai encontrar isso na pediatria, tu vai encontrar em todas as áreas, né? Eu não vou intervir na área do outro, mas eu tenho que entender o mínimo sobre a área do outro, porque as pessoas vêm com todas as áreas, né? Um paciente, uma pessoa vem com todas as áreas, e de alguma forma tu tem que fazer esse olhar, né? Seja o ambiente que ela está localizada, seja a comunicação, né? Sim, justamente. Que às vezes vem com a outra, uma dificuldade, uma facilidade, né? Eu também queria aproveitar e agradecer a oportunidade, o professor Daniel também. Se eu estou aqui é por causa dele. Eu queria participar de alguma forma dos cursos de extensão, conversei com ele, fui na reunião e aí conheci. E então me inscrevi e estou participando do projeto Horizontes, 2 palavras. E aí eu tive a oportunidade, como já está no final do ano, né? Teve 2 palestras e eu consegui participar. E tudo isso que vocês estão falando faz sentido até com o que eu acredito, né? De forma, antes de conhecer, porque as pessoas que estavam lá naquele momento, depois da palestra, tiveram algumas atividades e eu vi que as pessoas usam aquele momento para falar sobre a vida. É muito além da palestra, é muito além da atividade, sabe? Então é muito importante na comunidade esses projetos que a Católica faz. E muito obrigada, professor Daniel, por estar aqui, e vocês também por me darem a oportunidade de conhecer um pouquinho de cada um, né? Porque eu fico muito feliz de me sentir à vontade e acolhida também, né? E acredito que a comunicação, nós sabemos divulgar boas notícias, isso é muito importante, porque o mundo parece que tem uma facilidade de divulgar coisas ruins, entre aspas, digamos, né? E aí tem tanta coisa boa acontecendo. Então, se a gente for por essa linha, eu acredito que tem muita coisa boa, muita gente querendo contribuir, colaborar, e às vezes não sabe, né? Exato. Então, os projetos de extensão vêm aí para justamente mostrar que tem muita gente colaborando, muita gente do bem querendo, né, agregar na vida do outro. E é isso, eu agradeço cada uma de vocês por essa oportunidade, poder dividir comigo um pouquinho, e fico muito feliz. Quero passar a palavra para vocês poderem se despedir também. Estamos chegando ao final. Bem, eu tenho assim um agradecimento muito grande a esse momento. Acho que foi com muito prazer assim que o Daniel me ligou e me convidou. Acho que é um momento que a gente troca, a gente pode
pensar novas questões, né? Eu acho que isso, e também eu acho que é um pouco isso, a minha ideia ficou, bom, vamos marcar um encontro daqui mais um tempo e ver como está tudo isso que a gente falou, o que andou, que aí entra o que tu estavas colando, qual é a repercussão. Bom, vamos sentar novamente aqui, vamos ver que frutos já conseguimos colher nesse meio tempo. Então eu queria deixar um agradecimento, né, a quem de alguma forma tem me acompanhado e eu tenho participado, e também eu queria deixar um agradecimento aos alunos que têm me acompanhado, né, que eu sou uma pessoa bastante exigente como professora e eles têm me acompanhado nessa trajetória com todas as minhas exigências, não, o pessoal ali do Vez e Voz, são 12 alunos, então eu queria deixar um agradecimento também a eles, porque sem eles, né, um bebê só não existe, né? Então a mãe também não existe sem os seus bebês, então eu queria deixar um agradecimento aos alunos, né, em especial, claro, a Luísa e o Daniel também. A professora Lúcia é uma inspiração, né, pra gente, Daniel, porque sempre com uma palavra, com sabedoria, também nos acolheu, nós um pouco mais jovens, com muita ansiedade, tu sempre nos acolhendo, nos conduzindo também. Agradecer ao Daniel, que tem essa mente agregadora. Hoje ou ontem, já não me lembro o dia, quando ele falou a ideia do podcast, eu falei, genial, acho que eu só falei, muito massa, genial, adorei, parabéns, é isso, ótimo. Porque tu tem esse olhar e não é à toa que tu tá ocupando o espaço que tu ocupa. Débora, te parabenizar pela condução, né, que é a tua primeira vez e tu foi super bem também, muito gentil com a gente. Muito obrigada. Muito legal, adorei. A Fernanda, que é minha amiga, minha colega, minha amiga, a gente se encontra bastante e também já fiquei louca pra gente seguir pensando, porque é isso, né? A universidade propicia pensar soluções juntos e isso é muito bom. Também agradecer aos alunos que são a real, né, motivo de tudo que a gente faz, e é através deles que a gente chega na comunidade. Então, era isso. Vou agradecer a todo mundo também, a acolhida dos meninos aqui, né, esse espaço maravilhoso. É verdade, bem importante. E a gente está falando de multidisciplinariedade e tal. A Débora, ela tem que saber um pouco de cada área, né? Jornalismo tem esse desafio, cara. Cada lugar, cada espaço, cada pauta é um assunto diferente e isso é muito complexo, né? Muito difícil. Então, reconhecer também, né, essa qualidade, né, no teu trabalho. E eu acho que é isso, gente. Assim, agradecer muito a todo mundo. Sigam a UCPEL no Instagram. A UCPEL está sempre compartilhando, né, o trabalho dos diversos núcleos e projetos e programas de extensão. Então, através da página da UCPEL, vocês podem, né, acompanhar um pouco dessas ações e conhecer melhor o nosso trabalho também. E é isso, a universidade está de portas abertas, a universidade é um espaço para todos, né? Seja como aluno ou como comunidade, a gente está cada vez buscando agregar e abraçar mais pessoas. Então é importante que, já que a gente está falando aqui publicamente, que a comunidade saiba que a universidade é de todo mundo, né? Seja através do hospital, através, né, do das perfeito, do centro do Instituto de Menores, enfim, a gente está na comunidade através de diversos lugares, né? Acho que isso também é importante de reconhecer. Muito obrigada, gente. Muito obrigada.